E o tema de hoje é citação por representação. Esse tipo de assunto ele se aplica a todo cidadão. O que é o que cabe onde você deve prestar um pouco mais de atenção para você não se enrolar. Se eu preciso de termo de tutela, de curatela, o que é que tem que ter nesse termo de tutela? Se a gente pega esse documento e junta no processo ou se só declara. O oficial de justiça ele trabalha para resolver o mandado, mas sobretudo eu trabalho para o processo. Os oficiais questionam, ora, por que é que eu estou indo citar uma pessoa se já está sendo alegado nos autos que ela é incapaz? O que me custa fazer ali 2, 3, 4 perguntas e resumir em um parágrafo? Já aconteceu comigo. Cheguei lá, a pessoa estava completamente embriagada. Eu falei, e agora? E agora? Belíssima a sua pergunta. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Escola de Oficiais. E hoje eles estão gravando comigo, podcast de número 51. Estou aqui, seja muito bem-vindo mais uma vez, curta e compartilhe o nosso vídeo, como sempre, seguindo aquele ritual básico, né? Dá o like, a gente hoje nem quis ser incisivo, né? Colocando o like aqui na mesa. Então vem e acompanha a gente nesse novo podcast. E o tema de hoje é citação por representação. Quando eles colocaram esse tema, eu pensei que eu já ia começar a utilizar os meus dotes aqui teatrais, mas não é nesse sentido de representação. É representar uma pessoa via procuração, tutela, curatela, nesse sentido. Então, se tiver alguma dúvida, já vai comentando aqui embaixo, que a gente vai respondendo aqui ao longo do vídeo, no chat que fica aqui nessa estreia. Senhores, muito boa noite. Estou aqui mais uma vez com vocês, Daniel Faião, tomando uma golada no seu café, e Mauro Faião, que está aqui na água hoje, sem café. Bem? Estão bem? Estamos bem. Muito bem com você aqui de volta. Opa! Inclusive esse tema foi uma boa ideia. Foi uma boa ideia mesmo. Eu não podia perder a piada. Foi mesmo. E aí, em relação a como eu acabei de falar para o pessoal, eu pensei que essa representação eu utilizaria os meus dotes, mas estamos falando de representar uma outra pessoa, não é isso, Mauro? Exatamente. A representação, eu já gosto de começar dizendo que envolve uma comunicação pessoal. Embora a gente tenha um terceiro que represente o destinatário, represente o réu, citando e interditando, a gente tem uma citação pessoal. Tá? Não é caso de citação por terceiro, não é caso de considerar válida. É sempre modalidade pessoal, seja ela por oficial de justiça, seja ela por carta, ela vai seguir a regra da comunicação pessoal. E isso também, Daniel, tanto pode ser em relação a um incapaz como uma procuração, né? Esse tipo de assunto ele se aplica a todo cidadão. Pode ser um cidadão com a sua capacidade civil plena, maior de idade, por meio de um procurador. Pode ser em menores, por meio de um tutor, se não houverem os pais ali, né, representantes. E pode ser dos incapazes, por meio de seu curador. Né? Então esses três nomes, às vezes eles se confundem no nosso dia a dia, nas atividades do oficial de justiça, e a gente veio bater esse papo para esclarecer o que é o que cabe onde você deve prestar um pouco mais de atenção para você não se enrolar, onde você deve parar e, opa, eu tenho que prestar atenção nesse detalhe aqui, eu tenho que verificar uma coisa ou outra. E é para isso que a gente se juntou aqui para tomar um café com biscoitinho para conversar com a galera. Nosso plano é bater um papo sobre o dia a dia do oficial de justiça. O que a gente faz quando se depara com uma situação dessas? Se eu preciso verificar uma procuração, o que é que eu preciso verificar? Se eu preciso do termo de tutela, de curatela, o que é que tem que ter nesse termo de tutela? Se a gente pega esse documento e junta no processo, ou se só declara, utilizando a fé pública, dizendo que aquele documento existe. Então a gente não tem muita resposta dentro da legislação, dentro das normas, como geralmente a gente não tem, né? Falta daquele padrão para a atuação do oficial de justiça. Aí a gente busca um pouco do que diz a lei, do que diz bom senso e monta uma estratégia para a gente atuar. Como você falou agora do dia a dia, né? Aí a gente gosta de conversar, o pessoal já está muito ciente disso, a gente gosta de conversar sobre o que aconteceu ou o que vem acontecendo com vocês, ou se tem alguma situação peculiar que vocês possam trazer aqui para a gente começar a desenvolver a conversa em cima desse. Tem duas situações que eu vejo. Tá? Eu vou dar exemplo de uma
talvez o Daniel até puxe o outro. É bem comum isso acontecer no processo de interdição, e eu já vivenciei isso, no sentido de que, ao chegar no local para fazer a citação do interditando, a gente está falando de uma ação de família, onde se interdita uma pessoa para declarar sua incapacidade civil e se nomear um curador. Um curador que vai representar aquele maior de idade, porém incapaz. Então a gente costuma fazer uma crítica e tem uma dificuldade muito grande nesse momento da citação do incapaz. E não é um caso específico, na verdade, é uma discussão geral em que os oficiais questionam: ora, por que é que eu estou indo citar uma pessoa se já está sendo alegado nos autos que ela é incapaz? Qual é o objetivo dessa citação? O próprio requerente, como regra, é o curador provisório, até que o processo se encerre. Costuma-se ter uma curatela provisória. Então, o que se critica é: não faz sentido expedir um mandado para a gente verificar a situação de uma pessoa e fazer a citação, porque é óbvio que a gente não vai conseguir citar. Aquela pessoa ela não vai ter condições por conta desse processo. No processo normalmente vem laudo médico, né? Já vem não é um parecer, não, é um laudo mesmo do médico atestando aquela situação, se é temporária, se é definitiva da pessoa. Então já está nos autos, né? A pessoa, o interditante, ele já pede isso e tem que colocar umas informações complementares no processo. Então, descreve qual é a situação da pessoa que deverá ser interditada, comprova isso por meio de laudo médico. Então, as informações já estão nos autos. Já se sabe que aquela pessoa a ser interditada já está naquele quadro, naquela situação, sobretudo com laudo médico. Eu estou falando do laudo médico porque a gente vai acabar nesse assunto, vai chegar lá. E se critica muito. Ora, se o juiz já tem acesso ao laudo médico informando que a pessoa está em coma, por que mandar citar através de um oficial de justiça? Bom, primeiro que a citação nos processos onde o réu é incapaz, ela tem que ser feita por mandado. Está previsto no artigo 247. Não pode ser por meio eletrônico, não pode ser pelo correio. Mas fica esse questionamento. E eu, por muito tempo, também fiz esse questionamento. Falei: olha, por que não se designa logo uma audiência? Por que passar por esse momento até constrangedor para a família? Por que, Cleiton, e com o tempo eu obtive essa resposta, não se pode presumir que aqueles fatos necessariamente são verdade. Não se pode cercear o direito de defesa de um interditando. Esse interditando pode ter uma parcela de capacidade, pode ter uma capacidade plena, apesar de haver um laudo médico, e ele tem o direito de se defender, de questionar essa curatela, essa interdição. E para isso ele precisa ser citado. Então não significa que necessariamente em todos os processos de interdição o destinatário é incapaz. Ele pode estar momentâneo, né? Pode ser momentâneo, pode não ser tudo aquilo que se alega, né? Pode ser temporário, como você falou. E o oficial de justiça, ele infelizmente passa por uma situação desagradável dentro de uma família, onde você precisa adentrar na residência, verificar, tentar se comunicar com a pessoa, e normalmente a gente não consegue, né, Daniel? Existe, inclusive, para complementar a sua ideia, a possibilidade de fraude. Sim. Existe essa possibilidade de uma pessoa querer interditar o pai e a mãe para administrar os seus bens, por exemplo. E aí você precisa ter ou conceder o direito de defesa dessa pessoa, mesmo que seja verdade, a pessoa esteja numa situação ruim. E o que é ruim para o oficial de justiça nisso? Cara, o procedimento é um pouco, não vou dizer que é chato, mas ele é detalhista. Principalmente quando o oficial vai fazer a diligência e não observa que se trata de um mandado de citação de interditando. Esse é um problema, porque eu chego na hora e sou pego de surpresa. Eu procuro fulano. É o meu avô que está lá na cadeira de rodas, está acamado, está doente, está numa situação que ele não fala, não se expressa direito. O que você vai fazer ali naquela hora? Você vai se virar, né? Sim. Mas se você já se percebe antes, você dá uma ligadinha para a parte autora. Olha, deixa eu marcar um horário. Não custa nada você marcar um horário. Hoje em dia é muito fácil.
pegar o telefone, eu não vou nem entrar nesse papo com vocês, viu? Achar o telefone da parte, procurar alguma coisa e dar uma ligadinha antes. Ah, Daniel, mas se eu for fazer isso em todos os processos, eu vou perder um tempo. Não são todos os processos. São aqueles que, sabe, às vezes é melhor você dedicar um pouquinho de tempo aqui para economizar um pouquinho de tempo lá e fluir de forma mais fácil. Então, liga lá para o autor. Se identifica aquela coisa toda que a gente já sabe, né? Eu preciso fazer uma citação pessoal, mesmo que aí a pessoa vai descrever aquele caso todo, né? E você tem que ir, no mínimo tentar, mesmo que você não consiga fazer a citação, porque a gente entra numa outra questão, né? Para verificar se a pessoa consegue ou não consegue compreender aquele ato. Aí é um outro ponto, mas a diligência ela precisa acontecer. Sim. Você precisa ir. Acaba sendo uma constatação, na maioria das vezes. O ponto é... Porque você não cita, né? Você verifica a situação do interditando e relata. E eu acho que é esse ponto que supre essa possível fragilidade processual de você pensar em, bom, já que se trata do processo de interdição, por que eu citaria a pessoa que já não vai conseguir compreender a citação? Então, essa constatação, essa diligência inicial, que pode ser observada como uma forma de constatação, meio que já supre isso. É o Estado constatando que aquilo que está nos autos é verdade e em que situações aquela verdade acontece nos autos. E mesmo que você não possa citar, aí sim entra o momento em que o juiz vai nomear um médico e o médico vai fazer a parte dele por um juiz perito, né? Um perito médico nomeado pelo juiz que vai fazer os devidos apontamentos no processo. Essa perícia geralmente ela vai ser feita quando não é o caso de interdição, né? Porque no caso de interdição, geralmente já se tem um médico apresentando um laudo, então nem sempre o juiz vai nomear um médico para analisar a situação do réu, mas é possível também. É possível quando o réu não for capaz de compreender o ato, né? Como que eu faço porque dentro do processo de interdição, essa nomeação do médico, do perito, ela já é intrínseca ao procedimento, né? Necessariamente já vai ter que ter um relatório médico ali. Mas tem casos em que é um processo comum, processo civil, uma execução ou qualquer outro processo, onde não envolve a questão de saúde. E a gente identifica que aquela pessoa, por algum motivo, não tem condições de receber a citação. Não é sabido nos autos ainda, sim. Não tem nenhuma informação. Uhum. Aí sim, nesse caso, o juiz necessariamente vai ter que se recorrer a um perito para poder examinar aquela pessoa e decidir se ela vai ter condições ou não de responder de maneira autônoma aquele processo. Caso não tenha, ele nomeia um curador que vai funcionar naquele processo. E isso já aconteceu com vocês? Já, diversas vezes. Diversas vezes. Comigo poucas, talvez Comigo uma. já, muitas. É? Muitas, já passei muito por isso. Conta uma para nós. Olha, eu vou dar um exemplo aqui. Os alcoólatras. Certo. Eu acho que todo mundo já foi alcoólatra na vida, já não, conversou ou já tentou ser alcoólatra. Não, brincadeira. Mas você, quando está lidando com uma pessoa que é alcoólatra, que sofre do vício mesmo, uma doença, né, uma dependência, você não consegue, às vezes, compreender se ela está compreendendo ou não. E é difícil manter esse diálogo. Pode ser até uma embriaguez temporária. Sim. E aí você fica na dúvida. Já aconteceu comigo. Cheguei lá, a pessoa estava completamente embriagada. Eu falei, e agora? Será que é uma embriaguez temporária ou é um vício? Porque se for temporário, a gente volta amanhã. E aí eu tentava procurar saber dele e eu não conseguia me comunicar. Aí, sabe como é, né? Mas aí eu tinha conhecido esperto. Não, olha, volte amanhã. Venha de manhã logo cedo, que ele já tá sóbrio. Não dá tempo ainda, não né? Dá tempo. Toma água. Isso daí já aconteceu comigo umas 2 vezes. E também de ser recebido por pessoas. Eu lembro de um caso em que o rapaz me recebeu atrás da grade, assim, e eu percebia que ele tinha dificuldade de comunicação. Mas eu não entendia se ele me entendia ou não. Porque às vezes pessoas às vezes têm derrame, sim, não conseguem falar, têm problemas motores, mas a compreensão é perfeita. Uhum. Como é que a gente vai entender naquele momento? Se eu falo e não sei qual é a sua resposta. Já aconteceu isso comigo, a pessoa me entendeu, eu não entendia nada que ela falava, ela balançava a cabeça, mas... Ok, foi até aí, né? E aí e agora? Tem mais alguém aí e tal... Aí você vai devagarzinho e geralmente as pessoas que têm alguma deficiência, elas têm um comportamento mais infantil. Sim. E aí que a gente se apega, né? Eu falei, não, essa pessoa parece uma criança. Mas era o réu.
E aí eu fui devagarzinho, aí chamou um responsável. Não, eu sou a mãe, eu sou a curadora, ele é interditado. Falei, então por favor, já adiantando o assunto, a senhora tem um termo de curatela? Ela, claro, está aqui. Aí eu, que maravilha, tinha lá a vara de família e tal, tudo certinho, termo de curatela. Ele realmente era interditado para todos os atos da vida civil. E eu fiz a citação através Só dela. não para receber o oficial de justiça em casa, né? Pitadinhas de humor para quebrar um pouco a tensão da coisa. Mas olha como é engraçado o que o oficial de justiça faz na hora. E agora? Se você não está ligado nisso, se não tem uma resposta para esse tipo de reação do que você encontra, né? Você pode apresentar o seu termo de curatela? É um termo jurídico simples. Da mesma forma, fulano faleceu. Você pode me apresentar então a certidão de óbito? São termos simples. Só que eles têm que estar no dia a dia para você saber, né, qual botão apertar para que lado você ir na hora. Algumas pessoas podem entender que não, isso aqui o senhor ou a senhora vai apresentar lá no processo para o juiz, eu não vou fazer citação não, porque eu estou vendo que ele não tem capacidade aqui para receber, mas quem vai analisar que a questão da tutela, da curatela é o juiz, apresente nos autos. Eu já vi gente que procede dessa forma. Eu não acho que seja o melhor procedimento. O oficial de justiça é uma profissão que é responsável pelo ato processual e ele precisa verificar as questões inerentes ao ato. Inclusive é um cargo que, como regra, é privativo de bacharel em direito, justamente para que se conheça essas regras. Então, o procedimento é verificar o termo, a autenticidade daquele termo, você saber se é autêntico ou não, e você realizar o ato processual. Para mim é estranho essa atitude. É mais uma questão de insegurança mesmo. Assim. Eu acho que eu não sei como é que faz, eu não tenho certeza de como faz, então eu prefiro não fazer. Põe no processo e o juiz decide, qualquer coisa eu não levo culpa. Exatamente. Se eu for exagerar, veja, é um exagero. Sim. É como se eu encontrasse um adolescente em casa, menor de idade, não pode ser citado pessoalmente, né? Tem que ser por meio dos pais ou do tutor. Mostre nos autos que você é menor, porque eu não posso conversar com seu pai agora, porque... Exatamente. Ele vai mostrar através da identidade ou da carteira de o certidão de nascimento, vai mostrar que são os pais. É um outro documento, né? É um outro documento, mas a analogia é a mesma. É a mesma. Mesma coisa, outra analogia. Se eu estivesse falando com um advogado de alguma pessoa, de alguma parte, que me apresenta uma procuração do advogado. Doutor advogado, peça nos autos. É esquisito. Então, ou para procuração, ou para tutela, ou para curatela, basta você fazer uma análise do documento, saber o que analisar, o que procurar e seguir recebendo aquela pessoa como representante. E vocês são a figura do Estado. Então, vocês já estão ali. No meu ponto de vista, observando de fora, não faz sentido. Não, agora eu realmente não vou. Mas são vocês estão ali. A gente deve parar e submeter a análise do juiz quando há alguma dúvida fundamentada. Sim. Opa, esse documento aqui tem algum ponto aqui ou ali que não é natural que o oficial de justiça domine aquele assunto. Sim. Mesmo assim, eu acho difícil achar um exemplo sobre isso. Mas só o fato de você não pedir o documento ou ficar na dúvida se pede ou não, isso para mim já é uma... Né? É quase um sinônimo de não sei exatamente como fazer isso. É um pouco de insegurança. É um pouco de insegurança, né? Por isso que a gente discute esses assuntos. Claro. Vamos debater mais para resolver essa insegurança. Vamos debater. Não fique inseguro. Pergunta pra gente se tiver alguma dúvida aí. Muito bem. E vamos seguindo. Eu tenho uma dúvida. Manda. Vou perguntar pro Daniel. Daniel, como é que você faz quando você se depara com essa situação? Você pega o documento, ok, mas você pega uma cópia, você junta no processo ou você só declara que localizou o curador e verificou esse documento de curatela em loco? Normalmente eu junto. Não significa produção de prova, mas significa que tá tão fácil ali para mim, se tá na minha mão, e eu tenho algo que você tem na sua mão aí agora, que é um celular, tira a fotozinha aqui. Obviamente, como servidor público, você verifica, né, a autenticidade, diz na sua certidão que eu verifiquei a autenticidade do documento, isso aqui é uma cópia. Eu ia chegar aí. Atesta a certidão, todo servidor público é apto a conferir o documento, apto a atestar a validade do documento. Eu não preciso necessariamente ir para o cartório
para um cartório civil, de registro civil, por exemplo, tirar uma cópia e colocar sabe aquele confere com o original, cópia autenticada? Sim, sim. Se eu sou um servidor público, o documento original está na minha mão, ou autenticado está na minha mão, eu verifico e confiro, eu posso autenticar a cópia daquele documento. Vocês têm fé Não pública, só posso, né? como devo, né? Devo. Faço isso para certidão de óbito, para todo documento onde o pessoal me apresenta a cópia. Não me custa nada juntar ali. Concordo, a gente faz igual. E é importante esclarecer na nossa certidão. Anexo cópia do documento, o qual confere com o original. A gente não fica chateado quando chega em algum lugar, por exemplo, num Detran, e o pessoal fica exigindo cópia autenticada, mas o original está aqui, o original está aqui, é cópia. Mas a gente não quer que eles façam isso, então com a gente é a mesma coisa. Sim. Nós somos servidores públicos do mesmo jeito. Então a gente confere o original e é importante juntar essa cópia porque a fé pública não é absoluta. A gente fala muito isso. A fé pública ela é necessária, ela é importante, presume-se a veracidade, a validade dos atos, mas ela não é absoluta. Então se eu posso reforçar a fé pública, principalmente com um documento de tamanha importância que vai resultar na citação, na triangulação processual, em questões como ampla defesa e contraditório, é importante juntar, não custa nada. Não vai ser nulo se não juntar, não vai ser, mas é importante para o processo, seja procuração, seja um termo de tutela, seja um termo de curatela. Pois é, e mesmo porque já está na sua frente, né? E se não for apresentado na diligência, você pode até colocar uma observação na sua certidão. Olha, perguntei, apesar da pessoa me informar os seguintes dados, não me foi apresentado um termo de curatela, por exemplo, mas ela se comprometeu a juntar os autos. Algo assim, caso seja necessário para uma análise posterior. Mas no caso a pessoa não apresentando para você a procuração naquele momento, né? O documento naquele momento. Você prossegue a citação ou não? Peraí, então, rolou dúvida, né? É que eu estava dando esse exemplo e eu dei o exemplo em relação à certidão de óbito, lembra que eu falei há pouco? Então, no caso da certidão de óbito, que não é comunicação, né? Ela pode juntar depois. Mas nesse caso, onde a gente está indo fazer uma citação por representante, ela tem que me comprovar que é a representante. Não basta falar e juntar depois, não cabe. Então, nesse caso eu recuo, eu paro, eu espero que ela providencie o documento, me mostre que realmente representa aquela pessoa e eu procedo. Mas fazer porque ela me disse para juntar depois, não dá para fazer esse ato de comunicação assim não. Sim. Ela precisa juntar lá ou a procuração, ou o termo de curatela, de tutela, ou o que for. Entendi. A gente está falando sempre em relação a curatela, tutela, né, em relação a isso. Aí eu vou trazer um pouquinho saindo um pouquinho dessa área de incapaz ou da questão de saúde mesmo, como a gente já está comentando, mas trazendo um pouquinho assim para um âmbito mais, não vou utilizar a palavra geral para não excluir, né, mas assim, num âmbito mais comum de procurações. E aí eu pergunto para vocês, qualquer pessoa pode ter uma procuração ou só sendo advogado? Qualquer pessoa. O Código de Processo Civil trata das procurações se referindo aos advogados. Certo. Código de Processo Civil. Mas no Código Civil é perfeitamente possível a representação através de particulares, por procuração pública ou por procuração particular mesmo, sem registrado em cartório. Não tem nenhum problema, nenhuma limitação em relação a isso. Mas serve também para processos. Não só para representar você em Existem um banco, em dois coisa. tipos de representação. Tá. Tem a representação material e Certo. tem a representação processual. A gente está falando da material. Quando fala representar em qualquer coisa, nos atos da vida civil, a gente fala em representação material. Eu faço uma procuração e você vai poder ir num banco, você vai poder receber citações, intimações através da minha pessoa. Você vai poder fazer tudo, tanto fora do processo como dentro do processo. Quando a gente fala da procuração processual, ou às vezes um curador com poderes especiais, ele faz às vezes de um advogado para atuar dentro de um determinado processo. Tá? Então, por exemplo, um termo de curatela, ele te dá uma representação material para você realizar os atos da vida civil. Uma procuração minha que eu passo para você é a mesma coisa, eu passo a ser o seu procurador. Nem sempre o procurador é um advogado. Quando o advogado te passa uma procuração como advogado, com poderes gerais para o foro, ele vai te representar em juízo. Então é diferente, é processual da material.
As duas são possíveis e a material pode ser por qualquer pessoa. A processual só por Só advogado. para advogado, entendi. E aí eu já pergunto em cima disso também. Tempo de procuração, tempo válido dessa procuração. Todo mundo fala em validade, alguns locais só aceitam procuração com 6 meses, com 1 ano. Mas isso não existe. Procuração não tem validade. É mesmo? É mesmo. Rapaz. A não ser que você escreva nela. Ah, sim, A não por ser tanto isso. tempo, né? A não ser que você escreva nela. Entendi, Que é o olha que só. é recomendável, né? Que a pessoa escreva por quanto tempo se vale aquela procuração. Afinal de contas, você está dando direito a uma outra pessoa sobre algo seu. Sim, sim. Até quando? Eu perguntei essa questão do tempo justamente por essa dúvida que você falou agora, porque eu já tive dentro de uma situação na qual precisa ser procurador de outra pessoa. E aí o próprio cartório falava, olha, isso aqui é válido por 6 meses. Né? E não tinha dizendo no documento a validade da procuração. Eram eles que falavam. Né? Uhum. E isso me gerou essa dúvida, mas eu estou esclarecendo agora com vocês, porque eu não... E tem incrível que tem locais que não aceitam uma procuração que tem uma data mais antiga. Mesmo ela não tendo um prazo de validade no texto, no corpo da procuração, alguém não aceita. Eu desconheço alguma lei que diga um prazo de validade de uma procuração. Eu acho quando ela até não é escrita. razoável. Eu acho razoável Eu essa também acho preocupação. razoável. Né? Porque você pega uma procuração para resolver algo para alguém e fica com ela pelo resto da vida. Bom, quem passou a procuração deveria ter tido cuidado de botar uma data. Sim. Agora, essa pessoa também pode ter morrido. Aham. Passou muito tempo, pode ter morrido. É um cuidado válido, mas ele não é conforme o ordenamento jurídico. Para mim, está errado você exigir tempo de procuração. Sim, Pois é. entendi. Deixa eu fazer uma ressalva, Cleiton. Eu falei agora que a procuração processual ela é por advogado, mas ela pode ser também por particular, tá? O advogado ele precisa ser um advogado se ele vai peticionar, se ele vai postular por você. Sim. Tá? Aí tem que ser um advogado. Se você vai representar a pessoa materialmente ou até mesmo para receber comunicações processuais, para realizar ações por ela, que não sejam petições, pode ser qualquer pessoa. Então você pode ser meu procurador, te dou uma procuração aqui para você receber todas as intimações e citações por mim. Vou viajar, vou para fora do país, quero deixar um representante aqui, eu posso fazer isso. Não precisa ser advogado. Isso se aplica também, olha lá, várias perguntas. Isso se aplica também na questão do sigilo? Em que sentido? Chega uma citação ou uma intimação de cunho sigiloso e eu sou seu procurador. Eu tenho acesso a esse sigilo também? Tem. Ou teria que ser só com você? Tem. A procuração te dá poderes sim, desde que esteja expresso lá que você tem poderes para receber intimações pessoais, citações. A questão do sigilo, ela se aplica quando a gente fala do advogado. Porque o advogado, quando a gente vai já puxando para a lei, para o que diz a lei... Chego já. Mas eu já tenho que adiantar. Quando a gente vai para o estatuto da OAB, os advogados têm suas prerrogativas. E uma das prerrogativas é ter acesso a qualquer processo, administrativo ou judicial, desde que seja um processo que não tramite em segredo de justiça. Então o advogado ele não precisa de procuração. Ele pode chegar em qualquer repartição pública e falar, eu quero analisar este processo. Porque os processos são públicos e a atividade do advogado é essa. É analisar processo até para poder decidir se vai ou não defender um cliente. Mas se esse processo tramita em segredo de justiça, aí tem uma restrição. Ele precisa ter uma procuração para atuar naquela área específica. Então essa é a restrição em relação ao segredo de justiça. Se você tem uma procuração, você sempre pode atuar. Se você não tem uma procuração, mas você é um advogado, você também tem acesso às informações abertas. O que eu quero dizer com isso? Se chega o oficial de justiça para fazer uma citação ou uma intimação que não é sigiloso, qualquer advogado pode falar, deixa eu olhar o conteúdo. É possível, porque aquele advogado tem acesso ao conteúdo do processo. Mas se eu estou com uma ação de família, que geralmente tramita em segredo de justiça, essa é a regra, e o advogado fala, não, eu sou advogado dele. E pronto, isso aconteceu comigo já. E era uma prisão de alimentos. Era o dono de uma empresa, direcionado a ele, processo sigiloso, era
já era prisão. E o advogado que ficava na empresa... Prisão de alimentos, esse cara vai prender as comidas. Prisão em ação de alimentos. Eu até balancei agora na tela. Até me balancei lá. Prisão em ação de alimentos é sigiloso, né? Que envolve menor de O idade. caminhão do supermercado. Essa foi boa. Foi ótimo. E o advogado que trabalhava na empresa, que era o advogado da empresa e também pessoal do réu, falou, não, eu quero que você me apresente, eu sou advogado dele, eu tenho o direito, a prerrogativa de saber o conteúdo desse processo. Eu falei, o senhor está equivocado, porque se trata de um processo em segredo de justiça e o senhor precisa me apresentar uma procuração. Aí ele, Freou. é verdade. Aí Olha ele aí. chamou o cliente dele, entrou em contato e no final a gente conseguiu cumprir o mandado. Mas tem que ter esse cuidado, era uma prisão, então eu não queria expor mesmo, mas poderia ser uma citação, também não deveria expor. Então esse é o ponto já que diz a lei que se refere ao segredo de justiça. Certo. Então agora lá vai. O que diz a lei? Além do segredo de justiça, Aham. olha, o principal que a lei fala está no Código de Processo Civil, que trata sobre a procuração geral. Então, a procuração geral do advogado, ela dá vários poderes para atuar no processo, para peticionar, apresentar defesa, recorrer, receber as intimações como advogado, mas ela não dá poderes para tudo. E o principal item é a citação. A citação é ato solene. E para que ele possa receber a citação, ele precisa te apresentar uma procuração com uma cláusula expressa concedendo poderes especiais para receber citação. Se não houver essa cláusula expressa, essa citação é nula. Essa procuração é nula. Citação. Ah. A citação é nula. A citação que está chegando lá é nula. Se o oficial de justiça citar através de um procurador que não tenha poderes especiais para receber essa citação, ela vai ser nula. A procuração é válida para outras coisas. Sim, entendi. Mas a citação é nula. Olha só. Então não é só citação, também é para dar quitação, para transigir, para, enfim, vários outros atos, ele precisa ter esses poderes especiais. Mas para a gente aqui, é basicamente a citação que a gente tem que se preocupar. E é uma preocupação muito válida, viu? Que o oficial pode levar um puxãozinho de orelha se, por uma inobservância, passa direto nisso e faz uma citação na pessoa do advogado. Não é incomum, mas é preciso observar a procuração, se realmente o réu conferiu os poderes especiais para o advogado. E esse puxão de orelha que o Daniel está falando, na verdade ele está sendo muito sutil. Estou sendo bem sutil. Porque esse puxão de orelha significa responsabilidade civil. Inclusive rimou. Responsabilidade civil pelo ato nulo. Porque nesse caso é uma negligência, uma falta de cuidado de analisar essa procuração. Se aquilo resulta em algum prejuízo para a parte, o oficial de justiça pode responder civilmente por isso. Isso significa dever de indenizar. Então, muito cuidado na hora de fazer citação através de advogado. Muito cuidado na hora de fazer citação através de advogado. Viu que eu fui gentil? Puxãozinho de orelha. Hoje eu tô de boa, tô aqui igual a padre, tô meio canonizado. Hoje eu tô relax. Outro erro que eu cometia, eu cometi esse erro no início da carreira. E quando eu comecei a carreira eu não era formado em Direito. Então, É mesmo? na época não era exigido. Então eu vim fazer Direito depois que eu passei no concurso. E mesmo formado em Direito tem coisas que você às vezes não se atenta. Por exemplo, a procuração que o advogado tem para receber intimações são as intimações voltadas ao advogado. São as intimações que não são as pessoais. Quando uma intimação é pessoal, para que a parte realize um ato, ela própria realize um ato, para que ela efetue um pagamento, às vezes, um pagamento não que é cumprimento de sentença, eu vou tirar esse exemplo, porque aí pode ser por advogado, mas para comparecer às vezes a uma audiência, para produzir uma prova, se a intimação é na modalidade pessoal e não através do advogado, essa procuração não serve. Porque essa procuração te dá poderes para atuar como advogado, como representante para as intimações realizadas através de advogado. Existe essa diferença. Intimação através de representante, que é diário da justiça, e a intimação pessoal, que é por carta ou por mandado. Essas não vão para o advogado. Então essa procuração não serve. Essa aqui te dá poderes gerais para o foro, para atuar no processo. Entende? E o que o oficial deve procurar nessa procuração quando vai intimar a parte pessoalmente por meio do advogado, ou na pessoa do advogado?
Poderes especiais para receber intimação. A intimação comum. Mas isso eu nunca vi. Pois é. Eu só vejo procuração geral para o foro. Para o foro geral. Ela deveria dizer que também está autorizada a receber as intimações de cunho pessoal. E não se diz. Se diz às vezes a citação. Para receber citação. Mas veja só. Quem pode mais, pode menos. Se eu tenho poderes especiais para receber a citação, que é o ato mais solene do processo, por que eu não vou poder receber as intimações pessoais também? Aí eu acho que supre. Se tem citação... Mas e se eu não tenho poder especial para a citação, o que me impede de receber as demais intimações? A lei. Não, mas eu entendi. Porque a lei diferencia a intimação para o advogado e a intimação para a parte. E a intimação para o advogado exige que ele tenha uma procuração geral para receber intimações. A intimação para a parte, ela não é compatível com essa procuração geral, porque ali ele atua como advogado. É diferente de eu, Mauro, que não sou advogado, ser o seu procurador. Sim. Porque eu sou um procurador, lembra a procuração de caráter material e não processual. Então eu substituo você em qualquer ato da vida civil. Inclusive receber intimações de cunho pessoal. A do advogado não. A do advogado ela é puramente processual. Entendi. Vamos seguir no que diz a lei? Ainda temos mais? Temos mais. Vamos Então, ver mais o que diz a lei. Eu estou falando na esfera civil, né? Sim. Tem um aspecto muito importante que surgiu com a lei da pessoa com deficiência, que garante alguns direitos e fala do procedimento. O que acontece hoje? A interdição, a gente já falou de interdição, mas agora voltando com a lei, ela diz que os termos, os limites da curatela, da interdição e consequente curatela, têm que ser específicos. Hoje, uma curatela não pode ser para tudo, geral. Tá. Interdito Cleiton para tudo. Não. Precisa haver uma decisão, um pedido fundamentado e uma decisão fundamentada sobre para que eu estou interditando o Cleiton. O Cleiton não pode cuidar de crianças. O Cleiton não pode fazer empréstimos. Ele é um pródigo. O Cleiton não pode fazer empréstimo, contrato bancário. Ou então o Cleiton ele tem uma limitação que ele não pode realizar nenhum ato da vida civil. Então ela vai sendo específica e vai se ampliando, pode se ampliar. Se você tem uma curatela, se você é interditado para realizar financiamentos bancários, e eu vou citar você uma investigação de paternidade, não tem por que se falar em curador. Você não é interditado para os outros atos da vida civil. Portanto, quando a gente analisa o termo de curatela, a gente tem que ter esse cuidado. O Cleiton é interditado para quê? Para tudo ou só para alguns atos? Se você tiver dúvida quanto aos atos em que ele é interditado, eu recomendo não fazer a citação. Eu recomendo passar aquele exemplo que você perguntou para o Daniel, que ele faz sempre. Aí, nesse caso, eu recomendo não fazer. Passa para o juiz analisar os limites dessa curatela. Tá? Essa é a lei sobre a pessoa com deficiência. É análogo à procuração, né? Quando alguém lhe apresenta uma procuração, você deve analisar quais são os poderes que esse procurador tem. Então, eu tenho os poderes gerais, eu tenho os poderes especiais para receber citação, e aí, conforme os poderes que alguém conferiu àquele procurador, eu posso ou não tomar alguma decisão. Né? Análogo à curatela. Eu gosto quando o Daniel faz esses resumos. Eu dou volta, ele faz o resumo. Preciso, ó. É isso mesmo. Você não pode ter dinheiro na mão, sai rasgando por aí. Tá comprando vendo? suas coisas, botando acessório na moto. Não vai, tá Não vendo? pode aí? mais. Comprando jogo. Comprando jogo, pra caramba. Mas, se chegar alguém e falar sobre o processo, você compreende a linguagem, você só rasga dinheiro. Sim. E tá tudo bem, tem dinheiro pra caramba. Aí eu me lembrei de uma segunda história que eu falei lá no início, que eu tinha duas. Sim. Eu só falei uma. E tem tudo a ver com a curatela. E aí é com a curatela provisória. Vou pegar o gancho, voltando ao processo de interdição. Na interdição é comum que se tenha uma curatela provisória. Então o juiz já recebe a inicial, defere a curatela provisória para quê? Para que aquele curador possa resolver os atos da vida civil enquanto o processo tramita, que pode levar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Então está aqui, você pode responder, pode atuar, pode representar o interditando. E quando a gente chega naquele momento da citação, que alguns discordam,
acho que não deveria ter, a gente chega, observa que a pessoa não tem condições e aí o interditante apresenta o que pra gente? Um termo de curatela provisória que ela obteve naquele processo. Que seria ótimo se viesse junto do mandado. Não, mas veja o problema. E uma vez eu me Para deparei, simplificar. eu me deparei com o... Mas nunca vem, foi mal. Nunca vem no mandado. É impressionante. O juízo já sabe, as pessoas já sabem. Fala, vai oficial às cegas. Mas veja, eu estou falando da citação Entendi. dentro do processo de interdição, onde existe uma curatela provisória. E aí o curador chegou para mim e falou, mas Mauro, pode citar através da minha pessoa. Eu sou o curador provisório. Eu falei, mas o senhor é o requerente. Ele mas o juiz já me autorizou a curatela provisória. E na hora eu travei. Falei, peraí, mas se ele é o autor e eu estou citando através do autor, se isso for uma fraude, se aquela pessoa tiver capacidade de discernimento, talvez ela nunca saiba. Não faz sentido, pensei na hora. Falei, não, eu não vou aceitar essa curatela provisória para esta finalidade, porque essa curatela é para outros processos. O que se está analisando nesse processo é a própria validade dessa curatela provisória. Então eu preciso informar o interditando, olha, o seu interditante, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, conseguiu uma curatela provisória. Você está sabendo? Sim. Você tem direito de se defender. E alguns estão conscientes. A maioria já sabe. Tomam ciência. Não, eles estão conscientes, não cientes do que acontece. Eles são pessoas conscientes, que entendem o caráter. E dizem, eu já sei, ou eu não sabia. Mas o importante é que você não deve, e aí eu já estou falando, não é o que eu acho, esse é o entendimento geral, você não deve aceitar o termo de curatela provisória para o próprio processo de interdição. Ele não tem validade. Tem validade para qualquer outra coisa, mas não para esse. E aí você garante o direito da pessoa com deficiência. Senão você estaria cerceando o direito da outra pessoa, do réu, tomar conhecimento e se defender. Exatamente. O objetivo dessa curatela provisória não é para isso. Mas a lei não fala isso em lugar nenhum. Mas olha como é estranho você citar o réu por meio do autor. Tem que ter bom senso, né? Opa! Não é? Tem que ter bom senso. E como o Mauro falou, né? A lei não fala em lugar nenhum sobre isso. Né? E aí eu fiz a citação pessoal dele, não fiz através do curador. E ele sabia? Ele sabia. Normalmente sabem, como o Daniel falou. Normalmente sabe. O máximo que você vai acontecer, suspeitando que o cara não tem ali a capacidade de compreender ou não, então se aproxime, participe da diligência comigo, autor, que tem a curatela provisória. Participe da diligência comigo. Porque se a pessoa tiver condições de compreender, você observa aquilo e faz a citação pessoal. Se não, coloca lá na sua... Não, direciona não, mas você não pode fazer. Ah, tá. Não, você não pode citar o curador provisório. Isso que o Mauro está colocando aqui de forma mais contundente. A gente invoca o artigo 245 para dizer, deixei de fazer a citação porque a pessoa não aparenta ter condições. E o curador provisório você ignora. Ignora completamente. Ignora. Para esse processo. A gente está conversando dentro da lei, sempre no civil, né? E no penal? No penal, a gente tem a figura do incidente de insanidade mental. O artigo 245, que eu falei agora, ele se aplica, tem entendimento jurisprudencial, que ele se aplica ao penal também. Então, se o oficial de justiça pega uma pessoa que está em coma, obviamente que não se fará a citação. Se você percebe que ela é incapaz de compreender naquele momento, por algum tipo de deficiência ou qualquer outro motivo, estado provisório, você não faz a citação. Se você tiver um curador, beleza, através de curador, mas se não tiver, você não pode fazer esse ato. E aí, o processo penal é mais grave, né? Então, vai haver um incidente de insanidade mental e o juiz vai nomear um curador para aquele processo. Ele não vai interditar o cidadão. Isso vai ser feito no processo civil. Sim. No penal, caso ele não tenha nenhum tipo de interdição, o juiz vai nomear um curador para aquele processo. Só vai atuar ali. Um familiar. Essa é a questão. Existe uma previsão no Código Civil, lá no Código Civil que fala da parte de curador, ele fala que o cônjuge é o curador natural de outro cônjuge. Não havendo os pais, não havendo os filhos, e também pode ser
a Defensoria Pública para fins processuais, que é o curador especial. E aí a gente volta àquela ideia do curador material para o curador processual. Os dois devem ser nomeados. A Defensoria Pública provavelmente será, caso não tenha advogado, o curador especial. Então, o que acontece quando o oficial de justiça faz essa diligência? Ele vai relatar que o réu não tem condições e o juiz vai precisar buscar familiares para seguir essa ordem preferencial. Cônjuge, pais e filhos, para poder nomear como curador para atuar, para substituir o réu naquele processo. Só que o juiz não sabe quem é. O juiz não sabe se tem pai, se tem filho, se tem cônjuge. Como é que ele resolve isso? Mandando vocês. Mas se eu já estou lá? Eita. Se eu já estava lá, o que é razoável que a gente faça nesse momento? No penal, principalmente. O que é razoável? O que, Cleito? Eu não sei o que é razoável. Estamos Se eu já tô diante. lá, Daniel, você percebe claramente que não Eu. tem condições de receber uma citação. não dá. Está ali. Estava numa festa ontem, tomei uns negocinhos, Tá meio cambaleando. bem legal. Vamos usar o exemplo do incapaz mesmo, né? Do incapaz que tem Estragaram meu exemplo. uma incapacidade mental aparentemente severa. Você vai informar o juiz e você sabe que o juiz vai precisar buscar informações sobre os familiares dele. O que é que você pode fazer nesse momento que você identifica que ele não é capaz? Eu posso tentar ir atrás dos familiares? Você deve. Você pode perguntar, já está Você ali deve. na casa, na vizinhança. E isso eu digo por experiência prática, porque eu já conversei com alguns assessores, Quase um detetive, com o magistrado, e eles disseram, Mauro, que bom que você apontou aqui que ele é cuidado pelo pai, que ele é cuidado pelo filho, porque eu já sei quem nomear. Eu não preciso abrir vista para a defensoria, para procurar a lista de parente, para expedir outro mandado. Você já resolve na hora. Eu oriento sempre os colegas a fazerem exatamente isso. Identificou que não tem capacidade, levante a informação de quem é que cuida dele. Quem é o cuidador de fato? Geralmente é um familiar. Informa. Está sob os cuidados da mãe, do pai, do cônjuge, do filho. Mora com. Informa com quem mora. Informa a situação fática. Ao descrever, a gente tem que descrever, né, Daniel? Minuciosamente a situação da pessoa. Ela aparenta estar assim ou daquele jeito. Está acamada, está tomando remédio, eu vi ali um laudo médico que diz isso ou aquilo. Alguém me informou isso ou aquela situação também. Perfeito. Informa com quem essa pessoa reside, quem é que cuida dela, porque aí você já entrega de mão beijada para o magistrado essa nomeação do curador. E o engraçado é que tem uma linha dos colegas dos oficiais que já vão parar e comentar. Não é minha competência, não está dentro das minhas atribuições, não está determinado no mandado. Aí a gente tem que puxar de novo o bom senso, né? Se eu conheço um pouco do que acontece, do fluxo processual, da necessidade da informação no processo, eu já estou em diligência e eu já estou lá, cara, o que me custa fazer ali 2, 3, 4 perguntas e resumir em um parágrafo? Olha o que eu consigo adiantar no processo, o que eu consigo impulsionar, resumir isso em efetividade processual. Só faço se o juiz mandar. Não está na minha competência. Se não está na lei, eu não posso atuar dessa forma. É porque tem é uma crítica construtiva porque existe esse pensamento dentro dos colegas. Então aqui é uma forma de dar uma chacoalhada na turma. Gente, nem tudo precisa estar na lei. Chama proatividade para você dar uma impulsionada no processo e é algo muito simples e fácil nesse caso, nesse exemplo que o Mauro acabou de falar, né? E como a gente ainda está no bloco do que diz a lei, eu acho, eu queria fundamentar isso que o Daniel falou agora. Apesar da lei não dizer expressamente que o oficial tem que fazer dessa forma ou tem que fazer daquela outra forma, a gente tem uma sistematização das normas que a gente tem que interpretar. E veja, a gente está falando de uma persecução penal, onde existe um interesse público muito forte para a garantia de segurança da sociedade. A gente está falando de pessoa possivelmente com deficiência, e a gente tem uma lei que prioriza as garantias sobre a pessoa com deficiência, inclusive a sua ampla defesa e o seu contraditório. Então veja, eu tenho 2 interesses públicos aqui, persecução penal e pessoa com deficiência. Então, o agente público responsável por aquele ato processual tem o dever sim de zelar pela regularidade do ato e ser proativo
para que o processo tramite sem prejuízo para a sociedade e sem prejuízo por aquela pessoa que possivelmente tem uma deficiência, tem uma limitação. Não é só o juiz que faz isso, não é só a Defensoria Pública que faz isso. O oficial de justiça pode e deve trazer informação para o processo que está ali a seu alcance. Então, na minha opinião, ele tem o dever de buscar essas informações que estão ao seu alcance, declarar com fé pública o que obteve e comunicar ao juiz para que ele decida. Se o juiz não tem essa informação, ele vai abrir vista para a defensoria vai possivelmente ser nomeada curadora especial, mas não vai ter contato com a família, não vai ter condições de defender aquela pessoa como deveria. Por isso que o oficial tem que atuar um pouco mais forte nessas horas. Hoje a gente está vivendo um momento um mundo de excesso de sobrecarga de trabalho e um período também de evolução das atribuições do oficial de justiça. Então, o que se vê muito no cenário do oficialato no Brasil é um grupo que pensa, poxa, não quero ter ou não deveria ter mais atribuições do que eu já tenho hoje. A gente acaba conversando muito sobre isso. Então, esse tema ou esse assunto que a gente está tratando pode dar a entender que, bom, se eu não tenho que ir lá fazer uma citação, eu faço a citação, resolvo, cumpro o mandado e vou embora. O que está se comentando aqui não é que você deve fazer muito mais coisas ou fazer muito mais atividades do que está no mandado. Você está cumprindo aquela ordem, né? Obviamente, você não vai fazer outro ato que não seja fazer a citação. Mas, obviamente, se você já está lá, você já está no local, está fácil, você já está vendo, basta você relatar. Ou, às vezes, quando você conhece o fluxo processual, você sabe o que será necessário, já puxa aquela informação. Eu quero fechar esse pensamento com o oficial de justiça, ele trabalha para resolver o mandado com eficiência, mas, sobretudo, eu trabalho para o processo. Então, às vezes, eu posso entregar somente o que foi pedido naquele mandado, ou se eu conheço o próximo passo do processo, ou imagino o fluxo processual, vai ser muito interessante se eu somar essa informação aqui, porque com certeza vai ajudar na decisão do juiz. Coloca aquilo ali. Vai auxiliar na prestação jurisdicional, que é esse o nosso trabalho. Não é cumprir mandado, é auxiliar na prestação jurisdicional. Pois é, e vai ser um cara mais efetivo. Qual é o trabalho que você teve a mais? Nesse caso, nesse exemplo, basicamente nenhum. Basicamente nenhum. Apenas o cuidado de saber, isso vai ser necessário, não só necessário, vai ser útil. Coloca ali. Tá feito. Entendi. No meio da fala de vocês, o Mauro falou sobre em relação à pessoa que estava em coma, né? Que outra pessoa iria responder e tudo mais. Mas aí eu me lembrei de uma situação que eu estive presente. Era uma situação de cunho penal, isso porque falou-se muito dentro do hospital. Na sala da UTI tinha um rapaz que tinha trocado tiros com outra pessoa. Ele estava consciente, inclusive estava trabalhando enquanto estava dentro da UTI, com celular, com computador, e ele tinha matado a outra pessoa. Exatamente, nessa troca de tiros e tudo mais. E o oficial foi até a UTI para poder fazer a intimação dele. E aí eu pergunto para você, nessa situação, ele fez corretamente de ter ido até lá para fazer a citação ou intimação dele, ou ele poderia ter feito isso através de um representante? Belíssima sua pergunta. Porque eu estou mencionando aqui o artigo 245, que fala sobre uma pessoa com deficiência ou incapaz de receber uma citação. Está no Código de Processo Civil. Isso se aplica também, conforme entendimento jurisprudencial, ao Código de Processo Penal, para quem está incapaz de receber. Certo. Nesse caso, ele é capaz de receber. É uma situação diferente. Aí é o artigo 244 do Código de Processo Civil também, que diz: não se fará citação no civil aos noivos nos 3 primeiros dias de bodas, aos parentes do falecido nos 7 primeiros dias do falecimento, durante culto religioso também não se faz citação, e também não se faz citação ao doente, enquanto grave seu estado. Nesse caso, equipara-se a um doente em estado grave. Estava na UTI, você falou, estado grave. Veja, esse é outro artigo, também do CPC. Só que esse artigo 244,
que fala do doente enquanto grave estado, não se aplica ao penal. Então, sim, a citação dos doentes em estado grave na esfera penal deve ser feita. Se fosse na esfera civil, não se faria. Na penal, sim, se faz. Então o oficial fez certo de ir lá. Fez certo. E aí são duas interpretações jurisprudenciais. O 244, que é esse exemplo, não se aplica ao penal, e o 245, que é quem está impossibilitado, em coma, por exemplo, aí se aplica ao penal porque é óbvio. Para você citar alguém, ela tem que entender Tem que o entender. que você está fazendo. Rapaz, veja só quantas coisas. E você, ó, foi lá atrás, hein? Fui Isso longe em agora. 2014 eu acho que eu vi isso. Faz uns belos anos Não aí. era eu não, já fui bater em hospital algumas vezes para citar réu, justamente troca de tiro. Não era você não, senão eu ia lá lhe cumprimentar. Ia, Eu né? já lhe conhecia nessa época. Mas a gente falou de curatela um tempão aqui batendo esse papo, né? Falou Sim. de procuração dos advogados na vida processual, material, mas não falou dos tutores, né? Os tutores. Verdade. Para tutor, quem é o tutor? Tutor é o cara que recebe, obviamente, um termo de tutela para representar o menor na ausência dos representantes legais, que são os pais. Sim. Então você tem um tutor. Se aplica a tutela para maior de idade, Cleiton. Se é para menor, eu creio que não, né? Muito bem, fiz uma pergunta. Uhum. Eu facilitei a sua vida, vai. Foi. Você manda as perguntas difíceis, eu fui. Lembra que eu falei que eu tô legal hoje? Lembro. Pronto, É legal. a gola alta. É agora igual a padre, é o nome dessa parada aqui. Então, menor de idade. Cadê seus pais? Não tem, mas eu tenho um termo de tutela. E aí você também vai procurar os poderes. Sim. A mesma analogia para procuração, a mesma analogia para curatela. Você dá uma olhadinha nos poderes. Na tutela eu acho que vai ser geral. É o mais simples Porque que tem. ele é incapaz. Sim. Não tem a mesma peculiaridade da curatela, não. Tutela é para tudo, para o menor de idade. Até porque, né, como você acabou de falar, ele é menor. Agora, eu me lembrei de uma coisa, foi bom ter falado isso, sobre o incapaz e o relativamente incapaz. Incapaz é menor de 16. Certo. O relativamente incapaz, que pode realizar alguns atos da vida civil e outros não, é entre 16 e 18. Por exemplo, lá fora eles podem votar, se eu não me engano, a partir dos 16. Né? No Brasil não, Depende né? do país, né? Brasil O Brasil já é opcional, né? 16 você Brasil pode é opcional. facultativo, Exatamente, né? facultativo. Então é porque ele é relativamente Eu lembro incapaz. que eu votei com 16 a primeira vez. O menor de idade, a gente cita em intima através do tutor ou dos pais, representante legal. Perfeito. Quando ele é entre 16 e 18, ele é relativamente incapaz. Então, ele não é mais representado. Ele é assistido. Isso significa dizer que ele realiza os atos junto com o seu representante, junto com o seu pai, com sua mãe, com o seu tutor. Então, na comunicação processual, os dois participam. E aí a gente tem chamada intimação ou citação bipartite, que você comunica o relativamente incapaz e o representante legal. Você tem que comunicar os dois. Você tem que comunicar os dois para ter validade no ato. E isso normalmente não é feito. E era uma coisa também que há muito tempo atrás eu não sabia. Vim descobrir depois. Algumas vezes eu confesso que eu apliquei intimação de citação de relativamente incapaz só através do pai. Né? Supriu, o processo seguiu, não houve nenhum problema, mas é causa de nulidade. Então a gente tem que ter cuidado também. Entre 16 e 18, a intimação é dupla. Gostou dessa dica? Gostou dessa dica no final, né? Então, E se os pais não estiverem presentes e ali houver um tutor? Mesma regra. Tutor substitui desde que tenha o termo de tutela. Mas aí seria um termo de tutela, não um termo de assistência. Não, é um tutor, que tutor entre os assim. 16 e 18 será um tutor que irá assistir o relativamente incapaz. É a mesma coisa que os Na pais. prática é a mesma coisa. É. Nunca fiz isso na minha vida. nunca fez isso. Não, eu fiquei pensando agora nessa... É quase uma citação composta, né? Quantos anos você tem, menino? 16. Pô, Eu também não nunca posso. fiz, porque quando eu descobri que tinha que ser feito assim, Já tinha eu feito. nunca mais peguei. Já tinha feito da outra forma, né, mal? Mas hoje eu já sei. quantos anos você tem? 17. Faz 18 quando? E aí eu vou perguntar para vocês uma outra questão em relação à procuração, tá?
ela precisa ser pública ou não? Poxa, Cleiton, já está na hora de dormir, você me vem com uma pergunta dessa? Vou te dar a resposta primeiro no que diz a lei. Tá. Quando se trata da procuração para o advogado, que a gente já tratou, ela pode ser pública ou particular. Tá. O próprio artigo fala isso. Porque o advogado tem a sua presunção também de validade, de veracidade daqueles documentos que ele apresenta. Tanto faz. Quando a gente está falando da procuração de um particular para outro particular, não tem uma resposta clara na lei. Em tese, uma procuração particular também é válida, porque você tem que presumir a boa-fé das pessoas. Então, em tese, ela é válida. Eu poderia fazer uma analogia aqui com atos de registros públicos, por exemplo, um registro de um imóvel, que é um ato público, logo é um registro público. Se eu tenho uma procuração, ela deve ser igualmente pública. Isso está previsto no Código Civil, para questões negociais. No nosso caso, é um ato público. Uma citação é um ato público. Então, eu poderia interpretar que, olha, se a citação é um ato público, a procuração deveria também ser pública, ou seja, registrada em cartório, para dar publicidade. Mas isso não é muito claro. Tem interpretação para os dois lados. Eu recomendo, como tem interpretação para os dois lados, eu recomendo que o oficial de justiça tenha o cuidado de ter uma procuração pública. Por quê? Porque é facilmente falsificável. E a gente está lidando com contraditório e ampla defesa, que são garantias de natureza constitucional. Apesar de eu entender que é válida uma procuração particular, ela não é nula, ela é válida, mas ela é muito frágil para esse fim, principalmente no penal, uma citação penal, que eu posso citar também através de um procurador com poderes especiais. Mas eu prefiro pedir uma procuração pública para garantir. Para não ter dúvida, né? Mas é uma situação muito difícil de você encontrar, porque você pede, a pessoa diz, o advogado, por exemplo, não, eu tenho a minha procuração aqui válida. O advogado sim, porque a lei prevê, Sim. público ou particular, mas quem não é advogado? Para quem não é. Quem não é, essa discussão é para quem não é advogado. Mas ainda assim, né? Ainda assim, a pessoa fala, eu tenho uma procuração. Será que cabe ao oficial de justiça deixar de realizar algum ato e exigir que a pessoa apresente uma procuração Eu não pública? exigiria, eu tentaria primeiro. Porque se aquele documento é falso, é crime. Sim. A pessoa está cometendo um crime Tá. e ela vai responder por isso depois. E civilmente também pelos danos causados. Então, é válido. Eu entendo que é válido. Mas se eu tiver a pública, eu prefiro. Eu pediria a pública, mas não exigiria. Entendi. E você? O que você faz? Você exige também igual o Mauro? Eu não exijo. Ou não? Eu peço. Eu peço. Encarecidamente. Solicito gentilmente. Me mostre. Você faz assim também? Se tiver alguma dúvida, não se esquece de continuar aqui escrevendo nos comentários depois dessa estreia, que a gente sempre responde as suas perguntas aqui no nosso canal do YouTube. Não deixe de acompanhar a gente também no site da Escola de Oficiais para ficar por dentro dos cursos e de todas as novidades que nós lançamos por aqui. Segue a gente também no Instagram para acompanhar os vídeos curtos e as dicas que a gente lança lá toda semana. Um abraço para você e até a próxima.